Perguntas misturadas com certezas. Por que você está de pijama uma hora dessa dentro de casa? E se você chegar lá e se arrepender? E como assim você ainda não é tão responsável porque está chegando aos seus 18 anos, e 18 anos, 18 anos, 18 anos? Eu tenho bem mais responsabilidades, eu tenho que focar mais no que eu quero ser. Eu tenho que pensar muito na minha carreira financeira. Eu tenho que me focar nos estudos. Angústias em um mashup com desejos. Eu achava que eu ia ter mais liberdade, que teria menos pressão dos meus pais, em relação a tudo, na verdade, né? Mas o que você não pensa, na verdade, é na responsabilidade que vai vir. Acho que o meu maior medo é não ser o profissional que eu quero ser, sabe? Não ser bom o bastante. Ansiedade com crush nas expectativas. Ansiedade tinha bastante, na verdade, né? Porque todo mundo tem um pouco, né? Nem todo mundo, na verdade, mas... Assim, depois que eu cheguei, na verdade, nada, sabe? Nada mudou, assim, muito, mas assim, você acha que vai mudar? Eu consegui me formar, consegui exercer minha profissão e ser um bom profissional. Acho que a expectativa dos 18 é a responsabilidade está chegando na tua porta e você vai ter que abrir para ela. É impossível você fugir da responsabilidade que está chegando agora. Aos 18, é como se vivêssemos em uma fronteira. Somos jovens ainda, tratados como criança, mas pressionados a assumir responsabilidades da vida adulta. O sinal está aberto para vivermos e aproveitar toda a energia que rege o nosso peito. Por mais que a gente queira andar fora da faixa de segurança, somos chamados a assumir responsabilidade da vida de cidadão. Em casa, na universidade, no trabalho, a mente aos 18 não para. Em uma busca intensa de liberdade, responsabilidade e diversão. A maturidade psicológica não é uma chave que se liga e desliga aos 18. Veja que psicologicamente nem sempre, porque eu chego próximo aos 18, no entorno dos 18, eu esteja no que a gente pode considerar psicologicamente maduro para certas questões. Eu posso estar maduro para relacionamentos, do namoro, por exemplo, uma certa maturidade esperada, mas pode ser que eu não esteja maduro o suficiente para encarar questões de trabalho e de responsabilidades de trabalho. Posso não estar maduro para isso porque não tenho essa experiência ainda, ou porque minha família, do meu jeito, da minha casa, lá me encaminhou de uma certa forma que eu não tive esse tipo de experiência de assumir aos poucos, pequenas responsabilidades se evoluindo, então é difícil para mim, mas uma maturidade para relacionamentos eu posso ter. Estou querendo dizer que a gente pode variar, né? As maturidades variam e psicologicamente elas andam, não é misturadas, elas andam lado a lado. Por isso é difícil a gente discernir e separar essas maturidades. Difícil porque às vezes o pai, ou o patrão, ou o professor cobra do jovem de 18 anos uma maturidade generalizada quando isso quase sempre não acontece. Ele é maduro para algumas coisas e imaturo para outras. Às vezes eu tô, sei lá, de pijama em casa, ela fala, Bárbara, quantos anos você tem? Eu falo, 17, né? E ela, você é quase uma mulher, olha o seu corpo, por que você está de pijama uma hora dessa dentro de casa? Se cuida, vai vestir outra roupa, cuidado com o que você veste. Porque você é uma mulher, você chama a atenção por onde você passa, fora o cabelo flamejante. Você chama a atenção por onde você passa. E você já é grande, né? Você tem que se preocupar com essas coisas. Eu fico, gente, mas eu me sinto tão invisível. Por que eu não me sinto uma mulher? E o fato dos 18 anos tá chegando a responsabilidade de ser mulher e daqui 2 anos já ter 20, e aí são 2 décadas, aí aumenta mais a responsabilidade e o fato de ser adulto chega cada vez mais perto. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu só vou ter 18 anos e vai ficar todo mundo, agora você é uma adulta. Mas é igual o professor falou, vão me tratar como criança do mesmo jeito. Os pais, os cuidadores, os responsáveis, os pais, cobram deles atitudes de um adulto. Ao mesmo tempo que estes mesmos pais, professores, patrões, chefes, o tio, o avô, os adultos, né? Estes mesmos pais que cobram esta atitude adulta
os tratam como se fossem crianças. E isso é ao mesmo tempo. Não é que os pais sejam figuras desinformadas ou ruins e façam isso para maltratar. Não, não é. Eles não se dão conta disso. Nos dias de hoje, a adolescência está muito próxima dos jovens de 18 anos. Talvez seja uma das fases mais complicadas da nossa vida, porque o adolescente está saindo da infância com traços e comportamentos dela, mas com ações de um adulto. Fiz 18 e eu tenho CNH e agora eu posso comprar bebida alcoólica, mas eu já dirigia antes, eu já bebia antes, bebia em casa, inclusive, né? Então, acho que eu penso que é importante que o jovem compreenda que nem é 8 nem 80. Na verdade, a vida nossa dificilmente chega nesses extremos, do 8 a 80, como se diz. Ela é sempre cadenciada. E se o jovem e o adulto da minha idade, o velho que vai lidar com o jovem, compreender esse cadenciamento, ele também não cobra deste jovem posições e ações impossíveis dele cumprir. Como, por exemplo, eu exigir que o jovem, sob o meu comando, como se eu tivesse comando algum sobre ele, como pai, como professor, fosse ao mesmo tempo uma criança obediente e um adulto responsável e independente. Fica difícil para eles, né? Como provavelmente foi difícil como foi difícil para mim quando eu tinha 18 anos ter essa passagem, porque eu também acreditei que seria um outro mundo e não foi. Era muito a continuação do que eu vivia e, claro, as expectativas, as portas novas que se abrem, né? Mas teve algumas mudanças. Por exemplo, eu tinha muitos hobbies. Eu gostava muito de jogos, gostava muito de séries e animes. Daí mudou um pouco porque agora eu tenho que ter mais essa vontade da própria. Então mudou um pouco porque eu me forcei a desvincular desses padrões para ir para outros. Agora, por exemplo, eu não tenho tempo para nada. Faço faculdade de manhã, estagio à tarde e aí, chego em casa já à noite. Então, meu dia inteiro já está sendo consumido nessa rotina. Mas querendo ou não, você tem mais essa liberdade. E é bom, mas eu acho que é nessa idade que você já começa a ter que ver seus limites. E ver suas consequências. Eu vou fazer isso, mas eu tenho que pensar já nisso, no que isso vai causar. Eu vou sair tarde, eu vou voltar, mas eu tenho tal coisa para fazer de manhã. É uma fase que você já começa a ter que pensar nessa responsabilidade de organizar seu tempo e ter uma consciência de que suas ações vão interferir em alguma coisa. Aos 18, vocês não têm ainda um conteúdo, o domínio do conteúdo, do conhecimento ou de parte, porque de todo nem o envelhecimento lhes proporcionará, que a humanidade produziu, tá? Mas vocês têm um domínio de tecnologia que boa parte dos mais velhos nunca vão adquirir. Então vocês têm ferramentas, domínio de ferramentas que os mais velhos não têm. Para mim, não é a importância de fazer um DOC aos 18 anos. É mais pela experiência de fazer um DOC aos 18 anos, com 18 anos. Isso é sensacional. É uma etapa da minha vida que está acontecendo. Eu tô vivendo os meus 18 anos da melhor maneira possível. Eu não tinha planejado nada que está acontecendo aqui. Eu só tinha planejado estar numa faculdade de jornalismo e morar sozinha. Eu consegui.
E agora eu tô vendo as experiências das outras pessoas. Eu tô vendo que os meus objetivos também são os objetivos de outros adolescentes. Eu tô vendo que tem gente que tem 18 anos, mas que vive como uma pessoa que tem 30. Eu tô vendo que tem gente que largou a família lá não sei aonde para vir ficar com o namorado aqui. Então, eu tô abrindo os meus horizontes para saber como as outras pessoas, como os outros adolescentes de 18 anos encaram a vida. Porque eu encarei de uma forma, mas o Railson encarou de outra. O Gabriel encarou de outra. O Gabriel mora com os pais, eu e o Railson não. Então, ter 18 anos e fazer um documentário com 18 anos é muito sensacional. A experiência é incrível. A única coisa que tipo mudou nos 18 anos pra mim, que eu acho, é que a partir desse momento eu já podia entrar nas festas que eu queria e já podia beber. Só. Porque o resto, tipo, não mudou muito não. Tanto que quando eu fiz 16 anos, 15 anos, sempre me perguntavam: nossa, você tá com 16 anos, como você tá se sentindo? Pra mim era a mesma coisa, porque eu não era aquela idade que tava fazendo eu mudar. Com o tempo que eu ia mudando, então não é com aquela idade cravada que tinha alguma mudança na minha vida. Então eu acho que o 18 não fez nenhum tipo de mudança específica em mim, e sim as experiências foram acontecendo.